Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem a nossa última aula do curso Panorama do Teatro Ocidental com o professor Agenor, deixa eu ler direitinho, Bevilacqua Sobrinho, né? Eu sou o professor Luiz Márcio, estou coordenando esse curso com o professor Fulvio Torres Flores, que é uma realização da revista Dramaturgia em Foco, que é uma das ações do projeto Narrativas e Visualidades vinculados ao Colegiado de Artes Visuais, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Univasf, Universidade Federal do Vale de São Francisco. A Univasf é uma universidade regional que tem sede na cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco, lá onde o professor está, eu estou aqui em São Paulo. Ela conta com um campi nos estados da Bahia e do Piauí também. Tanto o projeto de extensão como a revista são coordenados pelo professor Fulvio. Nossa aula de hoje é sobre o teatro épico, com o professor Agenor. Vamos lá, o professor Agenor, ele é doutor em artes cênicas na USP, professor universitário, editor da Companhia Fagulha, e ele tem alguns livros. O Rato Pensador, de 2002, A Guerra de Iwan, de 2015, Atualidade e Utilidade do Trabalho de Brecht, de 2016, e A Lente. Eu queria dar um destaque a esse livro sobre Brecht, que é o único livro dele que eu li, mas um trabalho exemplar, um trabalho incrível, que vocês devem conhecer. Quem gosta de Brecht, quem estuda Brecht, vai gostar bastante. Bem, vamos começar a aula então. Professora Janor, com você. Boa aula. Ok, obrigado, Luiz Márcio. Obrigado, Fulvio, pelo convite. É uma honra estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre o teatro épico. E o texto que foi oferecido a vocês é 5 dificuldades de escrever a verdade do Brecht. Imagino que todos tenham tido acesso a ele. Agora eu vou pedir para a Daniela, ela vai fazer a apresentação dos slides, ok? Muito bem. Então, quando nós falamos em teatro épico, nós estamos falando em teatro narrativo. E aí, como no dramático, tanto o prólogo, o coro, o epílogo foram subtraídos na Renascença, como o teatro épico, nós vamos começar logo com o prólogo. É um texto do Brecht, do Herr Koerner, Sr. Koerner, que ele fala sobre o exemplo de um bom ensinamento. Como exemplo de um bom ensinamento, o Sr. Koerner deu o seguinte: o matemático D contou à sua pequena sobrinha que acreditava em anjos, que atrás dela havia um anjo, mas quando ela olhava para trás, o anjo não estava lá, e também não quando ele olhava. Ela olhou para trás várias vezes, e a cada vez que seu tio afirmava que o anjo estava assim, atrás dela. Ora, então, veja que essa história do Sr. Koerner, ela é extremamente pedagógica no sentido de verificação de um fato. Quer dizer, a nossa crença ela pode estar em contraposição à realidade e, advertidas vezes ali, a personagem, ela está, a sobrinha, né? Ela está sendo observada de uma realidade que conflita com a crença dela. Próximo, por favor.
Bom, na Grécia Antiga, nós temos uma sociedade escravista, lá são cultuados vários deuses, né? E o destino dos seres humanos é produzido pelas moiras. Moira em grego, destino. Então, nós temos dessas deusas, Cloto, Piar, ela tece os fios dos destinos humanos, Láquesis, sorte, põe o fio no fuso, e Atropos, inflexível, corta de modo implacável o fio que mede a vida de cada mortal. Ou seja, nessa sociedade grega, nós temos um destino tecido pelas deusas e o ser humano ele não tem escapatória sobre esse roteiro pré-traçado pelas moiras, e ele é obrigado a cumpri-lo e nem mesmo os deuses podem modificá-lo. Se nós entendermos essa ideia, vamos reparar que o ser humano aí ele não tem liberdade, porque afinal de contas ele está sujeito a algo prescrito previamente e ele não tem como escapar. Portanto, se ele não pode criar algo diferente ou fugir dessa fatalidade, e simplesmente ele deve se submeter, obedecendo a essa hierarquia divina traçada, nós temos, então, a ausência de liberdade e, obviamente, isso tem um reflexo na própria sociedade, a estrutura social. É uma sociedade aristocrata, aristói em grego, ou melhor, kratos, poder. Os aristocratas se auto-intitulam os melhores no poder. Ora, se eles são os melhores, supostamente há os piores. E os piores são os escravos, que não têm alma e são qualificados como coisas, são animais. Qual é a finalidade política, então, dessa mitologia em que o indivíduo ele não tem escolha e ele é obrigado, ele está fadado a seguir uma trilha que ele não escolheu? É simplesmente a obediência a uma ordem estabelecida pela qual ninguém pode se insurgir. Do contrário, ele será considerado ímpio, ou seja, antirreligioso. Ele estará transgredindo as regras e, portanto, será punido. Ora, essa punição, ela atende aos interesses dos aristocratas para terem os seus escravos e a ordem social funcionando de acordo com seus interesses. E isso vai se refletir também na arte, ou seja, na escultura, na arquitetura. Essas histórias elas vão sendo produzidas exatamente porque contemplam o interesse dessa classe dominante à época, que são os aristocratas. Vamos dar um salto, porque estamos falando sobre teatro épico, e diferentemente do drama, que ele precisa de algo contínuo e com uma força interior que mova os eventos por nexo causal, aqui nós vamos fazer um salto para verificar o contexto da Alemanha no fim do século XIX, quando nasce o Brecht. A Alemanha ela é governada por uma burocracia chauvinista, belicista e corrupta, que chegou atrasada à partilha colonial. Ou seja, Inglaterra, França e outros impérios já haviam feito a partilha no que eles consideravam seus quintais, a África e a Ásia, por exemplo, e a Alemanha, com grande poderio econômico, ela queria fazer com que esse poderio se expressasse também sobre domínio territorial. Como os outros chegaram antes, ela precisou, de alguma forma, entrar em conflito com esses outros impérios. Então, ela tenta, via diplomacia, ou então pela agressão militar, sobretudo, se apropriar dos espólios de determinadas regiões controladas pelos outros impérios.
como eles vão todos se armando, não é, para o conflito, isso gera tensão entre eles. Como a sociedade alemã da época tem uma tradição autoritária, esse conflito que poderia, numa sociedade democrática, ser canalizado pela política, muitas dos conflitos, das discussões, ou vão para as artes e outras áreas, mas não para a política. A Alemanha, ela perde, como sabemos, a Primeira Guerra de 14 a 18. E, sujeita ao Tratado de Versalhes, ela tem uma série de restrições, além das indenizações de guerra, que ela é obrigada a pagar, né? Ela tem perda de território, de colônias, e é proibida de se rearmar. Ora, isso provoca no país uma fome generalizada, miséria e um descontentamento. Também entre os próprios militares que saíram arrasados da guerra. Guilherme II, o Kaiser, ele sem apoio militar, ele é obrigado a renunciar. O social-democrata Friedrich Ebert, ele é nomeado pelo príncipe herdeiro Max como chanceler. Isso quer dizer, os militares, eles entregaram o poder aos sociais-democratas na tentativa de serenar os ânimos e jogar a crise nas mãos dos civis. A República de Weimar, ela vai de 9 de novembro de 18 a 30 de janeiro de 33, quando depois assume o Hitler. A Liga Espartaquista, já criada em 16, um movimento revolucionário, Marx previa a revolução, que ela se desse primeiro na Alemanha, porque a Alemanha ela teria o desenvolvimento das forças produtivas e das contradições a elas inerentes, né, próprias para isso. Mas ocorreu na Rússia, e na Alemanha, pelo menos o espírito dessa revolução russa, ela chega, e essa revolta espartaquista, né, ela se dá em 9 de novembro de 18, em função da fome e a miséria, com operários camponeses, soldados apoiando, e aí é feito um conselho de encarregados do povo, né, para que durante de novembro de 18 a janeiro de 19, administrou e governou a Alemanha. Ora, isso gerou uma reação de meios militares, os generais ultranacionalistas, que impuseram a lei e a ordem a qualquer preço, e a lei e a ordem foi o terror, né? E contrataram mercenários, os chamados Freikorps, e com eles assassinaram em 15 de janeiro de 19, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, os líderes da Liga Espartaquista. E nós temos, então, uma revolução popular abortada. Tivemos o problema da hiperinflação, né, nessa Alemanha. Para vocês terem uma ideia, no pré-guerra nós tínhamos 4,2 marcos por $1. No início de 1921, era 75 por $1. Aí a subida vertiginosa foi ocorrendo. Em 20 de 11 de 1923, eram necessários, em 4 de outubro de 23, $1 valia 440 milhões de marcos. E poucos dias depois, 16 dias depois, eram necessários 4,2 trilhões de marcos para comprar $1. Quer dizer, isso, a miséria e a tensão social se agravando cada vez mais em função dessa corrida dos preços ocasionada pela hiperinflação. Só que essa hiperinflação não era um descontrole apenas do governo, porque o governo era incapaz de efetuar contramedidas para aplacá-la, mas sim porque a ruína completa da moeda servia para
vamos supor, dizer um motivo patriótico, qual seja, poria fim ao pagamento das reparações aos aliados. Então, o caos fez com que as reparações que deveriam ser efetivadas, elas, de algum modo, fossem paradas em função do caos hiperinflacionário. Aí veio a nova moeda, em 23/11/23, o Rentenmark, 1 trilhão de marcos antigos foi trocado por um novo. Então, 1 trilhão, né, 9 zeros foram cortados, nós tivemos aqui no país experiência de 3, 6 zeros e lá de 9. Vocês vejam aí na ilustração, crianças, elas estavam com pilhas do dinheiro, brincavam com dinheiro, e as pessoas, elas carregavam dinheiro num carrinho, ou onde pudessem, sacolas enormes, e o sujeito atravessando a rua, no meio do caminho, o preço já poderia ter se modificado e toda aquela montanha já não valia nada. Quer dizer, era um caos completo, e os problemas sociais, prostituição e outros foram se agravando, porque a miséria ficou cada vez mais intensa. E aí a troca da moeda é que houve a estabilidade. Além dessas questões, nós tínhamos as correntes de pensamento filosófico que influenciavam artistas e intelectuais, né? A efervescência cultural em rádio e jornal, as vanguardas, os impasses políticos e culturais. Nós tínhamos os intelectuais, uns omissos, outros sofrendo perseguição, e essa aí nós temos um quadro da inflação, vocês vejam lá, 20 e tantos mil% em apenas um mês, né, de inflação. E depois cai um pouquinho, mas mesmo assim uma coisa absolutamente desgovernada. Bom, eu vou falar um pouco da Revolução Russa agora, o Teatro Épico 1 aí, intitulado A Revolução Russa, como sabemos, uma tentativa de transformação social radical, em que os sovietes, operários, camponeses e soldados se unem para modificar a realidade de maneira profunda. Nessa Revolução Russa, nós tínhamos a ocorrência de uma série de fenômenos de nome agitprop, né, agitação e propaganda, para se divulgar as causas da Revolução. Então, as mudanças nas artes e agitprop, ela vai se dar tanto nas artes quanto em qualquer assunto de interesse dos trabalhadores, para verificar a modificação do tema, reequilibrar coisas, criticar, denunciar problemas, para haver alteração, e isso em larga escala, centenas e centenas de grupos foram criados. Nós temos aí também o diretor russo Merhol, com a sua biomecânica, ele dilatou a expressividade do corpo fortemente, e em comum com Brecht, ele era anti-ilusionista. E mais para frente a gente vai verificar essa questão do anti-ilusionismo. O Erwin Piscator, que fazia amplo uso de imagens e projeções de filmes, né, com seu teatro político, ou seja, um teatro épico. Desde a década de 20, o termo teatro épico, introduzido por Piscator e Brecht, é usado no sentido de narrativo. Então, drama é ação, épico é narração. Épico é um gênero literário que abrange as espécies narrativas, epopeia, romance, novela, conto, etc. Sobre Piscator, diz Brecht, sobre teatro experimental. Piscator empreendeu a experiência mais radical para emprestar ao teatro caráter pedagógico. E ele mostrava, punha no palco, né, os grandes complexos problemas contemporâneos, a luta em torno do petróleo, da terra, da revolução, da justiça, da raça, todos com o objetivo de elevar o valor didático do palco.
Vejam, todas as sociedades pré-capitalistas valorizavam o didatismo. No capitalismo e no capitalismo financeiro atual, e sua expressão cultural, o pós-modernismo, pós-dramático e outras ideologias que procuram datar, e são, nesse sentido, os inimigos da dialética, procuram datar esses trabalhos de inquirição, de denúncia, de pesquisa sobre o real, dizer que eles não servem mais para nada e, portanto, devem ser abandonados. Então, nós sabemos que essa retórica é em função de eles terem interesses completamente diversos. Bom, o Brecht nasce em 10 de fevereiro de 1898, morre em 14 de agosto de 56. Ele é de família abastada, pai católico e mãe protestante, e nesta religião o poeta alemão é criado e, paulatinamente, ele se afasta dela com os anos e a maturidade. O Brecht ele cria a obra dele num período de crises, guerras mundiais, que influenciam sua visão de mundo. Portanto, muitas das suas peças vão falar dos soldados que voltaram da guerra, da opressão e do regime totalitário imposto por Hitler, e o que o obriga, com a ascensão do nazismo, o nazismo é o capitalismo sem máscara, né? É obrigado a exilar-se. Então, nós temos aí na foto central o Brecht com a sua companheira Helene Weigel, né? E ele fica de 33 a 41 nos países nórdicos e de 41 a 47 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele tem uma série de atividades, encena Galileu lá, e é convocado em 47 pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas, perguntando se ele tem algum vínculo com os comunistas, se ele é comunista, etc. O marcatismo é um conjunto de medidas governamentais de inquisição e perseguição a cidadãos considerados ou suspeitos de algum tipo de atuação de esquerda, posto em prática pela direita estadunidense por meio de atuação do senador republicano Joseph McCarthy. Ora, o Brecht dá uma de João sem braço, diz que não tem nada a ver com os comunistas, inclusive ele é extremamente sarcástico com o sujeito que diz traduzir um poema dele, ele fala, não, eu escrevi algo em alemão, mas o que está aí não tem nada a ver com o que eu escrevi. Era a tradução inglesa lá do sujeito que estava fazendo a inquirição. Brecht, imediatamente, ele se dá conta que está em risco e vai embora dos Estados Unidos. Ele retorna à Europa. Em 49, ele vai fundar o Berliner Ensemble, e na foto da esquerda aí ele está dialogando com a sua companheira, Helene Weigel, em Mãe Coragem. Não na peça, obviamente, mas como direção no momento de pausa. O Berliner Ensemble é o teatro fundado por ele, portanto, à sua volta. Bom, esse quadro, ele aparece, diferenças entre forma dramática e forma épica do teatro, ele aparece num texto de nota sobre Marragone, não é? E ele faz uma diferença de aspectos entre o teatro, a forma dramática e a forma épica. Nós sabemos que o teatro tradicional ele tem uma arquitetura fechada, né? O teatro burguês, uma arquitetura fechada, na qual o diálogo é que preside, e esse diálogo se dá entre sujeitos com antagonismos, e essa ação ela é fechada porque o autor não aparece, aparecem personagens,
E quem assiste a essas personagens as observa como se aquilo que está acontecendo, de fato, não é uma ilusão, e sim, as pessoas estão vivendo ali, de fato, uma realidade. Essa ilusão, ela se dá em função do processo de identificação. E essa identificação, por causa da verossimilhança e a lógica intrínseca interna, elas produzem essa ilusão e, consequentemente, a identificação com as emoções dessas personagens. Ou seja, o espectador se projeta na obra de arte e vive de forma vicária, em substituição, as emoções das personagens para purgar as suas próprias paixões. Só que a realidade do personagem, ela é uma realidade que foge, melhor, que está apenas no presente, ela foge ao controle. Porque o indivíduo, ele não conhece, o personagem não conhece a sua realidade posterior. Ao contrário, no teatro épico, nós temos essa realidade através do narrador, que ele conhece a obra por completo. Então, nós temos ali, a cena personifica um acontecimento. No teatro épico, ela narra esse acontecimento. Ora, o fato de narrar significa que existe uma distância entre aquele que narra e aquilo que ele observa. Isso, tecnicamente, vai ser chamado de efeito de distanciamento, Verfremdungseffekt em alemão. Esse efeito de distanciamento, ele tem um sentido pedagógico também. Então, enquanto no teatro tradicional, burguês, existe um processo de identificação, nesse teatro épico, ao invés da identificação, vai ocorrer um estranhamento, uma distância. E por que essa distância? No teatro dramático, a identificação faz com que o indivíduo ele seja, é o terceiro item ali, é consumida a atividade dele. Enquanto no teatro épico, a atividade dele é despertada, porque um está envolvido emocionalmente e sofre os problemas que a personagem que está atuando demonstra, e no teatro épico existe uma distância crítica em relação ao observado. Ou seja, o narrativo, ele desfamiliariza o que está sendo visto e aquilo que é tido como natural, como o hábito, o costume, ele é observado de uma forma desfamiliarizada, como se fosse algo estranho. E por que isso? Se nós, por exemplo, observarmos a nossa realidade brasileira do século XXI, em que existe um desgoverno, aliás, um governo, que na realidade é um desgoverno, em que se nega a ciência, se nega a necessidade de vacina e as precauções em razão da doença, as pessoas elas passam a se habituar com absurdos e viram uma segunda pele. Então, muitas das coisas que estão introjetadas na realidade, mentiras, distorções, elas precisam ser clarificadas. Só que, para isso, é necessário essa desfamiliarização para se indagar o que é essa realidade. E, a partir daí, é uma coisa que se afasta do objeto e, ao mesmo tempo, se aproxima dele. Se afasta porque não vai olhar com os mesmos olhos de antes, e sim ter uma visão crítica sobre aquilo sobre o qual nós estamos acostumados.
E por estar acostumados, não verificamos coisas absurdas e achamos que são naturais. O que se observa no teatro épico é que a realidade, ela, humana, ela é histórica e social. Qual é a diferença de ser histórica e social do que da outra, da fatalidade lá do teatro dramático? Ora, se os deuses já criaram o nosso destino e nós não temos como operar mudança naquilo feito, essa ideia tende, dentro da nossa época, a classe burguesa no sistema capitalista. Então, tudo é natural, as coisas devem ser assim. O Bolsonaro vai dizer, muitas pessoas morrem, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Quer dizer, ele expressa um senso comum que existe na sociedade ao dizer uma coisa dessa, não é à toa. Quer dizer, e aí ele se irmana com muita ignorância grande, né? Ele se irmana e se identifica com o senso comum de parte da população. E, nesse sentido, o que nos parece completamente um destempero, um absurdo, para aproximadamente 1/3 da população, segundo pesquisas, isso é correto e ele criou, com essas posições, uma distância, ou melhor, um repúdio à vacinação e medidas preventivas contra a doença. Ou seja, um absurdo desse, ele só é observado como absurdo se ele passa por um processo de estranhamento. Esse estranhamento pode se dar, por exemplo, se nós falarmos que em Lizarbe, ou qualquer nome exótico, existe um governo e esse governo, ele pratica o que nós temos aqui. Nós podemos fazer uma série de metáforas para trazer algo estranho. Mudamos nomes, situações, etc. Lugares, o Brecht, ele vai nas suas peças, Finlândia, Ásia, Estados Unidos, o Arthur Uy, ele como gangster está sendo passado a ideia do Hitler, só que Arthur Uy em Chicago, e o Hitler na Alemanha. Então, a distância fala da Alemanha, mas indicando um outro lugar e outra personagem. E por quê? Para que as pessoas estranhem o habitual. Ok? Então, na forma dramática, nós temos o indivíduo é levado a viver a experiência e, no épico, proporciona-lhe uma visão de mundo. O espectador é transferido para dentro da ação, no dramático. Quer dizer, ele é engolfado, se identifica e goza vicariamente dos seus desejos pela vivência da ação dos personagens. Já o épico, ele, como observador, ele analisa o que está diante dele, diante da ação que se desenrola. Então, o efeito ilusório que é produzido pela empatia, no teatro que produz distanciamento, que é o épico, esse efeito ilusório, ele é questionado exatamente porque a realidade não é algo que não possa ser transformado, e por ser histórico e social de determinadas condicionalidades de um período específico, esse período pode sofrer intervenção e ser modificado. A forma de modificar vai ser produzida pelos movimentos sociais, os partidos políticos, os trabalhadores que têm interesse, porque são prejudicados, em alterar essa realidade. Dentro do drama, o espectador ele é trabalhado com sugestões. E no épico, com argumentos. Ou seja, enquanto um está envolvido emocionalmente, o outro está raciocinando exatamente para fazer escolhas, opções, e decidir entre realidades contraditórias, que são demarcadas. O indivíduo, em determinada circunstância, pode fazer algo, e, numa outra circunstância, fazer algo contraditório em relação à primeira.
Dentro do teatro dramático, portanto, os sentimentos permanecem os mesmos, enquanto no épico existe a consciência se questionando sobre a realidade e os seus sentimentos que vão sendo e podem ser modificados, enquanto o outro, eles ficam intactos. Ora, se num caso parte-se do princípio de que o homem é conhecido, no outro, o homem é objeto de análise. Então, esse homem dado como conhecido, ele é tido também como imutável. Ora, se ele é imutável, as alterações de uma realidade que não pode ser modificada, essas alterações não ocorrem, e isso beneficia a quem? Ao status quo, a quem domina a sociedade. E, portanto, o homem é suscetível de ser modificado, ele pode intervir na realidade, porque é uma sociedade vista como historicamente transformável e não imutável. Ou seja, aquela ideia de que há um destino pré-programado sobre o qual nós não possamos transferir, modificar nada, isso é que impede, em termos de ideias, a possibilidade de transformação. Quer dizer, é uma espécie de condicionamento político e ideológico para que as pessoas aceitem as coisas como são e não as questionem. Dentro do teatro dramático, nós temos, então, a tensão ela vai se dar no desenlace e no épico, no decurso. Uma cena em função da outra, cada cena em função. Por que uma cena em função da outra no teatro dramático? Porque a cena, como é uma fórmula fechada, essa cena é como se houvesse um motor interno imanente que fosse gerando os próximos eventos. No teatro épico, nós temos a figura do narrador. Então, em vez de haver uma ação una e linear, essa ação ela pode ser descontínua, porque o narrador ele faz o quê? Diferentemente do dramático, em que nós temos um presente contínuo. No épico, o narrador ele arbitrariamente seleciona um recorte da realidade e apresenta esse recorte. Ora, quando uma peça no teatro dramático ela termina como se a própria realidade houvesse acabado. E no teatro épico, o que ocorre é um final também arbitrariamente posto, em que a realidade vai continuar. E ela se pode indagar sobre a sua continuidade, o que se espera aí na aventura humana, e não um desígnio divino completamente intransformável. Nós temos, então, os acontecimentos decorrem linearmente, não é? O outro em curva, a natureza ela não faz saltos, no épico ela faz, e aí nós temos o problema que no dramático existe a ideia da teoria das 3 unidades, né? Ação, espaço e tempo. Então, a ação ela vai se dar de forma contínua e una. O espaço ele não pode ser multiplicado, ele é único também, e o tempo também é um tempo curto, geralmente de 24 horas. Ora, no teatro épico, tempo e espaço são múltiplos lugares, múltiplos, e a ação ela pode ser recortada ao tempo todo pelo narrador, que vai pôr em evidência determinado aspecto da realidade. Então, dizer o mundo como é uma forma de falar de um mundo conservador, porque nós temos de nos resignar a ele, e o mundo como será é aquele em que nós teríamos a intervenção humana. Ou seja, nós temos a ideia de que num
devemos apenas acatar o estabelecido, e no outro o homem deve, porque ele pode transformar, ele deve agir, ele tem seus motivos, e não simplesmente por pendores ou para seguir o que já está previamente posto na sua realidade. E, por último, o pensamento determina o ser social determina o pensamento. Algumas versões vem razão, vem emoção e razão no 18, né? Tem uns 3 ou 4 textos com essa diferença. Bom, o pensamento determina o ser. Então, as pessoas, elas acreditam em determinadas coisas, e a partir dessa crença, elas projetam e embutem na realidade a sua forma de ver. Quando dizemos que o ser social determina o pensamento, é porque o pensamento é produzido em função da realidade em que o indivíduo vive. É o que o Marx vai dizer: as nossas ideias, elas têm como fruto a realidade e o contexto em que nós estamos, elas são condicionadas em razão da nossa vida e como nós percebemos as nossas condições sociais e econômicas, educacionais, como nós percebemos determinada realidade, e a partir daí as influências sociais, como elas nos aparecem, né? Muito bem. Vamos ver agora o caso do Brasil. Nós tivemos a presença do Brecht, primeira vez, numa apresentação amadora, em 1945, o Terror e Miséria do Terceiro Reich, uma série de recortes sobre o que era o cotidiano no regime nazista, né? Em 51, na Escola de Arte Dramática da USP, a exceção e a regra, lá na escola administrada pelo professor Mesquita. Depois tivemos, em 58, a primeira montagem profissional, a Alma Boa de Setsuan. Em 58 ainda, nós tivemos Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Vocês repararam que em 60 vai ter o Boal e o Viana, né? E ali eu não pus nada no final sobre se era teatro épico ou não. No Eles Não Usam Black Tie, o Gianfrancesco Guarnieri, ele retrata a questão da greve, né? Mas ele usa um veículo, que o veículo para questões públicas, coletivas, seria o épico. O dramático é questões intersubjetivas domésticas, são problemas familiares. Quando se pula para uma discussão pública, greve, petróleo, ou seja, questões de ordem política externa à intersubjetividade, nós precisamos, então, do veículo que é o épico para usar o narrativo. É ele que é a expressão formal adequada para esse tipo de temática. Então, nós temos aí uma espécie de descompasso no Eles Não Usam Black Tie, em que o sujeito ele não participa da greve, é o fura-greve, porque ele supostamente, a mulher está grávida, então ele não quer participar. E a crítica dos operários é que eles diziam, bom, é só você... se ele tivesse falado isso aí, o Tião, ele receberia, a gente fazia uma caixinha e uma vaquinha, e não teria problema nenhum. Quer dizer, um desconhecimento da realidade, a forma pela qual se organizam esses trabalhadores, que impediu ou fez com que esse teatro épico ainda não estivesse maduro nessas adaptações e formas próprias do Brasil. Em 60, com a Revolução na América do Sul, e no mesmo período a mais-valia vai acabar, essa do Vianinha, nós tivemos aí sim
a produção do teatro épico de forma vigorosa e forte. Então, a mais-valia é uma teoria econômica do Marx, em que isso aí foi tratado no palco de forma bastante forte e levando a complexidade do tema, mas tornando acessível a discussão pelo Oduvaldo Viana Filho, sem dúvida um dos maiores autores do Brasil no século XX. Bem, vamos fazer a passagem para o coro, né? Também suprimido no teatro dramático. E aí nós temos um poema do Brecht, O Analfabeto Político. Acho que muitos de vocês devem conhecer, já tiveram contato, né? E no Analfabeto Político vai se falar a respeito exatamente do indivíduo que colabora, mesmo que inconscientemente, para uma realidade opressiva. Diz o Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, os preços do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. O corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais, nós temos aí, como a realidade brasileira ela é absurda, nós temos aí o sujeito que é um patriota profissional, né? Ganha para ser patriota, mas é um patriota do estrangeiro, né? E aí o lacaio. Então, o analfabeto político não consegue identificar que essa figura, ele fala sobre patriotismo, mas é exatamente o contrário, porque ele entrega as riquezas do país e ele só está lá em função disso. Houve um golpe de Estado, e esse golpe de Estado demonstrou como a burguesia ela não tolera as mínimas tentativas de distribuição de renda que foram realizadas no período anterior. Houve o golpe com o Temer, e aí nós tivemos, depois, consequentemente, a burguesia dizendo que havia uma escolha difícil, ela, conhecendo a figura há 30 anos, não se incomodou e instalou alguém que iria, afinal de contas, cumprir o programa que a burguesia tem, que é exatamente retirar ainda mais e tornar mais precária a vida de trabalhadores e desempregados, suprimindo direitos trabalhistas, sociais, econômicos, etc. Quer dizer, nas peças do Brecht, nós temos as peças como um experimento sociológico, como um laboratório para análise crítica dos processos. E o coro, que é um recurso de distanciamento, o coro, tabuletas, projeções, a música, o cantor, são processos de interrupção da cena para evitar o ilusionismo e, a partir daí, as pessoas manterem um olhar racional e crítico sobre a realidade. Acusa-se muitas vezes o Brecht, e aí sem conhecimento, de que ele seja contra a emoção. Na realidade, ele não é contra a emoção, ele é contra o entorpecimento da razão. A emoção existe e ela deve ter uma dignidade, não ser uma emoção que ela simplesmente seja manipulada, distorcida por quem tenha poder. Então, é um respeito à emoção para que ela possa fazer com que o indivíduo ele reflita sobre a realidade e tome decisões amparados nessa reflexão crítica
e não decisões atabalhoadas, sem nenhuma reflexão coletiva que vai se dar no teatro, no épico, porque ele é um fórum de discussão pública de assuntos públicos. É nele em que vai se verificar se o preço do remédio, da farinha, o governo, o que ele faz ou deixa de fazer, isso interessa a grande maioria, ou é um estorvo, é prejudicial e, portanto, deve ser interrompido o quanto antes. O objetivo didático do teatro épico é exatamente desvelar os problemas sociais, as engrenagens, para que, sendo visto a sociedade, as suas engrenagens internas, os bastidores, o funcionamento, se possa operar as transformações necessárias. Ou seja, esse objetivo didático, ele é em função da crítica que foi operada pelo observador, que manteve a sua racionalidade e pôde, então, fazer escolhas, compreensão. Veja, mas compreender essa realidade, que muitas vezes aparece como distorcida, como natural, e ela precisa se desfamiliarizada para se reaproximar dela e aí conhecer criticamente, é só um ponto de partida. Quer dizer, eu tenho consciência do problema e agora o que se faz para transformar essa realidade? Então, Brecht, à época, todas as contribuições das mais diversas ciências, sociologia, filosofia, filosofia não, porque filosofia não é uma ciência, né? Sociologia e outros campos, e os ensinamentos da filosofia também, todas essas contribuições, ele incorporava ao teatro esse conhecimento, porque o teatro, que ele chamava da era científica, ele não poderia simplesmente ignorar as transformações aceleradas que o mundo estava passando. E, nesse sentido, essa incorporação poderia propiciar uma análise em sua inteireza da complexidade da realidade do mundo e fazer com que os recursos tecnológicos também eles fossem trazidos para o palco. Não havia problema com outras linguagens, ele trazia essas outras linguagens, dança, o cinema, para o palco também, não era algo de apenas uma relação, mas trazia vários focos de abordagem para os problemas, exatamente para questioná-los. Muito bem. Só que estamos no século XXI e nós temos o que a Shoshana Zuboff vai chamar de capitalismo de vigilância. Né? Esse capitalismo de vigilância, ele é produzido pelas grandes potências imperiais, Estados Unidos e outros, exatamente para o quê? Entre outras coisas. A partir de empresas privadas de alta tecnologia, Google, Facebook, Amazon, eles recolhem dados, né, os chamados megadados, e esses dados das pessoas que elas oferecem de forma muitas vezes ingênua sobre seu comportamento cotidiano, vão dando a essas empresas, porque são bilhões e bilhões de dados diariamente processados, essas empresas, a partir dessa coleta, eles vão poder fazer predições de comportamento. Ou seja, as pessoas entregam a sua alma e essas empresas, obviamente, elas vendem essas informações, que elas são informações valiosas. Por quê? Porque ela vai saber que determinado comportamento, e a ideia de predição, as pessoas vão ter, quais produtos elas vão querer, como elas se comportam, em que momento. A todo instante está sendo mapeado a forma das pessoas agirem, porque elas próprias oferecem em mensagens, etc., de e-mail, WhatsApp e tudo mais, oferece aquilo que é de interesse
pessoal dela, mas ela não, muitas vezes não se dá conta que esse interesse ele está sendo governado por interesses de megacorporações que vão vender, porque já sabem o que ele vai fazer. Isso transferido para a política deu um aumento das ocorrências de movimentos de extrema-direita ascendendo ao poder no mundo todo. Ou seja, Facebook e outros deram a YouTube, etc., deram a esses movimentos uma plataforma tecnológica com esses dados para que eles fizessem mensagens dirigidas, como se fossem mensagens individualizadas, para que essas pessoas viessem a admitir determinados comportamentos, ideias, etc., como se fossem próprias, e isso é inoculado sem que o indivíduo perceba. Então, não é só a busca do produto, quando o indivíduo dá o Google ali, vai procurar algo, e daqui a pouco aparece uma série de mensagens sobre aquilo que ele procurou, mas é para induzir o comportamento, nesse sentido, governar de maneira totalitária, e é uma distopia nesse sentido, governar a realidade, desse modo, a impedir que as pessoas tenham uma reflexão. E aí nós vemos que as tecnologias elas são usadas exatamente como os aristocratas manipulavam a mitologia e a crença em diversos deuses. As redes sociais, portanto, são instrumentos de controle. Muita gente entendia que a internet ela poderia ser um espaço democrático, em que a capacidade de cada um dizer o que quer seria democrática igual, mas, na verdade, em função dos algoritmos, é selecionado e alguns têm espaço, se isso interessa a essas empresas, para que suas ideias sejam veiculadas, e aqueles que não, essas ideias são suprimidas de forma ao mínimo ou até excluídas de circulação. Nós temos, então, um processo de resistência a isso, quem se opõe, para depois chegar numa situação ofensiva. Claramente estamos em resistência, porque não se sabe exatamente de que modo vai se fazer um enfrentamento a essas megacorporações que, na realidade, prescindem da democracia e querem governar pelo dinheiro, pelo poder dessas corporações, fazendo com que as instituições, mesmo as liberal-democráticas, elas simplesmente sejam inócuas e eles dispensam, não querem nenhuma espécie de regulamentação sobre a atividade de controle social e político deles. Bom, por que eu trouxe a questão do capitalismo de vigilância sobre a temática do teatro épico? Como Brecht ele se dava conta dos avanços científicos e tecnológicos da época, incorporava esse ao teatro, nós temos que lidar com a realidade que nós temos hoje. Né? Então, não podemos desconsiderar, ao fazer teatro, agite próprio, ou seja lá o que for, como é essa realidade? Quer dizer, a atualização de quem é o inimigo, como ele se comporta, quais são as armas que ele usa, e aí podemos citar os Horácios e os Curiácios do Brecht, né? Se eu não conheço o inimigo, eu não sei como ele se comporta, como é que eu vou combatê-lo? Ou pior, se eu acreditar que as coisas são assim, e devem ser assim, e não podem nunca se modificar, eu simplesmente vou me adaptar, ficar resignado, sem interferir nessa realidade. Ou seja, nós podemos nos questionar até que ponto essas tecnologias elas vieram reintroduzir
esse destino como fatalidade, não é? As pessoas acreditam, muitas delas, quando o Bolsonaro diz que as pessoas morrem mesmo. A vacina chinesa, disse um pastor ali, ela vai transmitir HIV, etc. Quer dizer, as fake news, né, as notícias falsas, elas são um comportamento extremamente corriqueiro e persistente da extrema-direita mundialmente, porque ela precisa, através dessa distorção da realidade, fazer com que as pessoas não só fiquem confusas, mas com a própria ideia de verdade ela seja questionada. Quer dizer, se eu devo apenas obedecer aos desígnios dessas empresas, às formulações ideológicas de condicionamentos que elas nos impõem, comportamental, ideológico, etc. Se a pessoa simplesmente se submete porque acha que isso é uma fatalidade, então essa realidade é vista por ela como algo imutável. E aí nós votamos lá no nosso quadro, se é imutável, não há o que fazer, eu preciso me resignar e aceitar. Como não aceitamos, como é que operaremos essa resistência? Como artistas, pensadores, trabalhadores, eles vão confrontar essa realidade e esse domínio. Nós vamos ainda lutar contra os inimigos, simplesmente com os punhos vazios, ou vamos ter que entender quais são as armas que eles utilizam, de que maneira nos massacram, e de que modo, portanto, nós possamos nos defender e aí passar para a ofensiva. Diz o Brecht sobre os juízes. Muitos juízes são absolutamente incorruptíveis. Ninguém consegue induzi-los a fazer justiça. O Poder Judiciário, as Forças Armadas, o Poder Judiciário é visto pelo senso comum como o poder que vai implantar e distribuir a justiça. A polícia como aquela que vai restaurar a ordem, a segurança, etc. E os militares estão para proteger o país, etc. E, na realidade, ao contrário dessa visão ingênua, nós temos os militares aboletados num governo lá com milhares e milhares de cargos, não estão nem aí para a questão nacional, ao contrário, o país, suas riquezas, pré-sal, Eletrobras, etc., entregues de maneira vil, a preço aquém do preço de banana. Os juízes administram a questão da justiça, muitas vezes de forma contrária à lei e à própria Constituição. Nós vimos aí que o golpe de Estado de 16 foi homologado pelo Supremo, ou ele simplesmente ignora e até hoje não tratou do assunto. Uma série de leis contrárias à Constituição, elas foram aprovadas. Os trabalhadores estão cada vez mais tendo suas condições precarizadas e dizem os dominantes que as instituições funcionam e está tudo dentro da normalidade. E essa normalidade é exatamente expressa pelo massacre da população. Quando nós falamos de anti-ilusionismo, nós estamos dizendo da ideia de que aquela ilusão produzida pela identificação no teatro dramático, ela precisa ser questionada e destruída para se observar de forma racional o que está ocorrendo e aí nós possamos
não ficar embriagados, entorpecidos pela ilusão ali apresentada, e sim questionar para poder transformá-la. Então, o coro, ele é um momento de interrupção, como é o prólogo, como é o epílogo, é um momento de interrupção da ação, para que essa ilusão, ela não se firme, e ela, a todo momento, seja questionada pela racionalidade, o que está ali sendo desenvolvido. Então, nós precisamos observar que, em determinada circunstância, as condicionalidades que não são criadas por nós, mas precisamos entendê-las para podermos confrontá-la e, em alguma medida, um acúmulo de força, poder combatê-la de forma eficaz e segura. Nós temos no slide seguinte o que que o Brecht chama de gesto social. Vamos chamar isso aqui de Moralândia. Nós estamos na capital do Lizarbe e tem uma autoridade lá que ele supostamente beija a mão de uma eleitora. O que significa que esse gesto, ele diz muito a respeito da figura, que ele não beija, ele a despreza, não é? E, obviamente, ele quer apenas o voto daquela pessoa incauta, que muitas vezes vai ser prejudicada por leis e regulamentos criados. Aliás, a figura aí, ele entregou o pré-sal para as empresas estrangeiras, em particular para as estadunidenses. Então, esses gestos de repudiar ali o beijo e fazer com que esse afeto seja transmitido, ele mostra socialmente o que esse sujeito ele representa, qual é a sua posição social e por que dessa rejeição e como é que é expressa nesse movimento, né? Então, se nós tivéssemos um lugar em que nos defrontássemos com uma figura dessa, um gesto social também pode ser, por exemplo, na Alma Boa de Setsuan, o Asdak, o juiz Asdak, ele ensinando ao nobre que é fugitivo como ele vai comer o queijo, e comendo esse queijo como se fosse um mendigo, e segurando como se fosse uma fera, para que ninguém tirasse aquele queijo da mão dele, porque ele está sendo perseguido pela polícia dos novos governantes, que ele foi derrubado, esse nobre. E o Asdak o protege, mas diz como é que um faminto come um queijo. E se ele se comportar como um nobre, ele vai se demonstrar quem ele é e facilmente vai ser pego. O que se dá, o que clarifica a ideia de que os gestos, que ele não se resume a um gesto, mas ele diz muito sobre a sociedade, e o que é aquela sociedade, em termos comportamentais, reflete e expressa nas mais variadas situações. Ele é extremamente esclarecedor do que é essa sociedade e como ela está organizada e arquitetada. De todo modo, esse teatro épico, ele procura fazer com que a situação ela seja posta em causa nas suas mais variadas formas e criar armas para o combate. Então, quando nós tivermos o texto guia que foi dado a vocês, das 5 dificuldades de escrever a verdade, não é? Nós temos lá, primeiramente, a coragem de escrever a verdade. Deve ter a coragem de escrever a verdade, embora ela se encontre escamoteada em toda parte. E numa sociedade em que a verdade ela é sistematicamente suprimida, distorcida, como podemos fazer para que o que deva chegar
a grande parte da população não seja censurado pelos algoritmos dessas grandes empresas. Quer dizer, por que nós teimamos, muitas vezes, em fornecer ao inimigo as nossas táticas, as nossas estratégias nesses espaços? E muitas pessoas têm hábitos de falar do micro cotidiano, manias, etc., que vão lá para os big datas e depois eles têm um raio-x da sua alma, te conhecem melhor do que você próprio. Bom, devemos ter a coragem de escrever a verdade, inteligência de reconhecê-la, num mundo em que um caos deliberado é produzido, e conhecer essa verdade muitas vezes se torna muito difícil, porque, por exemplo, se circula muitas vezes em redes sociais que não existe o que a ciência fala, muita gente do senso comum observa como sendo uma opinião, então, nesse sentido, pode-se revogar a lei da gravidade, pode-se revogar ciências, etc., em nome de crenças, de religiões, em que as pessoas aceitam que, como é uma opinião, qualquer opinião é válida, então a dele, por mais absurda que seja, desamparada de qualquer fundamento, ela possa esgrimir-se com as demais, porque se tudo é opinião, cada um tem a sua, não importa o que a ciência diga, e simplesmente o sujeito ele pode acreditar que as ideias estapafúrdias de terra plana, etc., elas tenham validade, e os absurdos que nós vemos cotidianamente aí, racismo, xenofobia, etc., são estimulados e reproduzidos em função dessa espécie de mentalidade que recusa e repudia o conhecimento e a ciência. Deve entender a arte de manejá-la como arma. Olha, se a verdade ela é inócua, ou se alguém diz simplesmente que está chovendo, ou está fazendo sol, etc., isso pode ser uma verdade, como agora é noite, mas qual é a utilidade disso? Então, usar a arma, ela significa que precisa de uma circunstância específica, e essa circunstância ela tem a ver com a ideia da capacidade de escolher em que mãos ela vai ser eficiente. Ou seja, se nós simplesmente acreditarmos que ela pode ser espalhada em qualquer ponto, e por estatística, bom, alguns vão absorvê-la e fazer alguma modificação em função disso, mas o direcionamento é que vai fazer com que a eficácia dela seja muito superior. Ora, e por último, nós temos a astúcia de divulgá-la entre os escolhidos. Não é? Quer dizer, ela precisa ser veiculada, essa verdade, numa sociedade distópica, totalitária, em que se suprime a capacidade de sobrevivência das pessoas. Nós vemos aí o ministro da Saúde, diz ele, ministro da Saúde, né? Diz por que as pessoas estavam tão alvoroçadas sobre a questão da vacina, etc., se podem esperar. Mais de 180 mil pessoas foram mortas, aproximadamente 7 milhões foram infectados, e ele diz que não consegue entender a falta de pressa. Então, essa desempatia, esse repúdio, essa intolerância para tudo que é popular, o general ele verbaliza nessa desimportância que ele acredita que tem a pressa em resolver, porque ele, com recursos e os seus, ele entende que não há nenhuma coisa com que se preocupar, e que morram mais e muitos, para ele não faz diferença, porque simplesmente ele não se importa. Então, nós temos desse teatro a ideia de como interferir nessa realidade, interferir de forma eficaz
e fazer com que essa realidade, uma vez porque ela é histórica e transformável, ela tenha condição de ser alterada. Aí nós temos as referências utilizadas nesse bate-papo com vocês, né? O Luiz Márcio ele citou a atualidade e utilidade do trabalho de Brecht. Isso aí é feito um estudo sobre personagens, 4 personagens femininas do Brecht, mas não do ponto de vista de gênero, e sim de classe social. Temos também, por favor, se ampliar a tela. Obrigado. Você precisa reduzir um pouquinho lá o percentual embaixo para caber. Aí. As 5 maneiras de dizer a verdade, que nós trabalhamos aí, o teatro dialético de Brecht. O Frederick Ewing, ele tem uma biografia com a arte e o tempo do Brecht, um trabalho fundamental, extremamente rico para a compreensão tanto do itinerário como da produção artística. A Era dos Extremos, do Hobsbawm, né? Conhecimento do século XX, um autor fundamental. O Anatol Rosenfeld, Brecht, o teatro épico. Honegard e o Wolf Eckart, né? Von Eckart, e o Gilman Sander, eles têm o Berlim e o cotidiano da época do Brecht, e aí sobre o capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff. Ok? E estou aberto aí a perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Agenor. Muito legal ter você aqui com a gente. Você trouxe e fez uma ponte com aquilo que a gente está vivendo, faz a gente refletir bastante, e eu acho que vai ter bastante gente interessada em fazer perguntas, né? Antes de eu passar para o Flúvio, que vai coordenar as perguntas, eu queria destacar, Janor, olha só, a gente tem algumas visitas bem interessantes com o professor José Carlos de Andrade, que deu a primeira aula de teatro grego, o professor Márcio Deus, que deu a última aula, né, sobre o teatro moderno no século XIX, o Thiago Russo, que não pôde estar com a gente, mas está hoje, olha só, que bom, Thiago, que você está melhor, de saúde, boas vibrações aí para você. Também que eu queria destacar é a professora doutora Maria Silvia Betti, que está hoje com a gente, lá da FEFELESH, USP, e a pesquisadora Débora Scavone, que também está com a gente hoje. Então, sejam bastante bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme vocês estarem com a gente, tá? Vou passar, então, para o Fúvio, que a gente vai para a parte das perguntas. Obrigado. Boa noite, pessoal, todos e todas. Bem, nós vamos iniciar aquela parte das perguntas e respostas ao professor Agenor, a quem eu novamente agradeço pela participação no projeto e pela aula. Para começar, como a gente já disse no início, tem 2 formas de participar desse momento. Pode deixar a pergunta completa no chat, e aí eu mesmo leio, ou então a pessoa só diz que quer fazer a pergunta, e aí nós passamos a palavra para a pessoa. Então, quem quiser se manifestar, o momento já está iniciado. A Thaís de Godoy levantou a mão. Então, Thaís, você pode abrir o seu microfone e câmera, se desejar, ou só o microfone e fazer a pergunta. Obrigado, Thaís. Boa noite, muito obrigada,
professora Agenor, excelente explanação, e é impressionante realmente que esse período que nós imaginávamos que estávamos, assim, num certo progresso, avanço democrático, né, com a inclusão. Eu sou professora, eu trabalho com alunos de inclusão, então a gente imaginava ingenuamente que estávamos num momento de evolução democrática, né? E essas últimas eleições quebraram, assim, parece que um certo otimismo que nós tínhamos na escola, principalmente, né? De incluir os alunos com deficiência auditiva, intelectual e tudo mais, e essa inclusão era muito, eu acho que é um reflexo, assim, desse trabalho, essa tentativa, né, desde a abertura política, de mudança na educação. Estávamos progredindo ainda lentamente, ainda com muitos problemas, né, uma coisa, assim, que na teoria é o ideal, mas que nós estávamos lutando para colocar em prática. E agora, com o cenário político atual, a gente vê que há um retrocesso. Então, a impressão que eu tenho é que nós temos que estar eternamente vigilantes, né? E o senhor falou a respeito desse entorpecimento, né? Que os meios de comunicação, as redes sociais trazem, e que esse teatro épico tenta nos fazer prestar atenção, né? Tirar desse amortecimento, dessa familiaridade com o absurdo, né? Que nós estamos tendo ultimamente. Parece que me lembra sempre aquela frase acho que do Goebbels, né? Que uma mentira repetida milhares de vezes, a pessoa tem a sensação de que aquilo se torna uma verdade, aquilo vira uma verdade, né? Pelo senso comum, pela repetição. Então, eu quero comentar um filme bastante interessante que fala sobre essa questão desse entorpecimento, que é O Dilema das Redes, em que os próprios CEOs das empresas, das redes sociais, o criador da monetarização do Facebook, o criador do Instagram e um dos CEOs do Google, eles vieram a público, fizeram um documentário denunciando isso. Uns alegam que eles não sabiam, que foi sem querer, e outros alegam que eles sabiam, sim, através do conhecimento da psicologia comportamental, os malefícios que isso tudo traria. Então, assim, sempre houve, assim, uma admiração muito grande por esses rapazes muito jovens que ficaram bilionários do dia para a noite, e é uma espécie de... Eles se tornaram meio que uns heróis, né, do Vale do Silício. Então, eu acho que o teatro épico, ele está sendo mais necessário do que nunca para tirar essa admiração que nós temos por esses bilionários do Vale do Silício, né? Vocês viram, o Zuckerberg foi processado por interferir nas eleições norte-americanas, e esse documentário, ele tem sido chamado, é um gênero, né, que eles classificaram como docudrama, porque tem uma história de um menino que ele vai se tornando um radical político, essa é a história principal, e no fundo, todos esses CEOs, essas pessoas reais, elas vão comentando as mudanças no comportamento do menino, que se torna um menino tranquilo, ele vai se isolando da família, se isolando, entra numa depressão, até que ele entra para um movimento radical político, em que há uma extrema violência, né, nesse movimento, enfim. Eu achei interessante a forma como eles resolveram fazer. Eles poderiam simplesmente fazer um documentário, mas não, eles colocaram uma história, um drama, né? Então, eles chamaram de docudrama. Achei interessante essa forma de trabalhar nos filmes, porque hoje o meio de comunicação de massa, assim, que eles têm mais acesso ao que? É o YouTube, aos YouTubers, e o cinema, os filmes. Então, eu pensei assim, o teatro, o jovem, esse público, como eu sou professora de adolescentes, assim, eu fico tentando imaginar uma forma, né, de trabalhar isso em sala de aula, para despertá-los dessa hipnose que eles estão vivendo,
né? E todas essas pessoas que estão no YouTube, no Instagram, no Twitter, para eles são verdadeiros heróis, eles não têm nenhum questionamento, né, com relação a essa figura do herói, do mito, né? Então, eu queria saber se seria possível, dentro do cinema, ou dentro do YouTube, no caso, porque hoje em dia o sonho deles é ser youtuber. Porque um youtuber fica rico da noite para o dia, com a monetarização dos vídeos deles, pelas coisas mais bobas, né, mais idiotas. Então, eu queria saber se o senhor conhece alguém que esteja trabalhando isso dentro do YouTube, entendeu? Usar a ferramenta para o nosso lado, entendeu? Dentro do Facebook, criticar o Facebook, já que, apesar que, como você falou, o robô, ele vai... eles falam que é randômico, mas não é, a gente sabe que eles vão selecionando por temas e vão criando essas bolhas absurdas, né? E eu estou tendo problemas reais na sala de aula com essa radicalização, de alunos brigando, de alunos sendo perseguidos e tudo mais, por causa desse uso, né, das redes sociais. Eu queria saber se tem alguma coisa que trabalha esse teatro épico dentro das redes sociais, porque para que eles vejam, senão dificilmente eles vão ver, se não tiver dentro do próprio veículo, né? É isso. Obrigado, então, Thaís. Passo agora a palavra para a professora Genor para a resposta. Eu que agradeço. Obrigado pelos seus comentários. Essas grandes corporações, Facebook, Google, etc., Amazon, elas vão divulgar o que interessa, a ideologia burguesa. Então, as pessoas elas vão sendo condicionadas o tempo todo e vão absorvendo essas ideias. Ora, se todo o garoto ele vai ficar milionário com o YouTube, é claro que não. Mas a ideia é passada como se todos. A ideia do capitalismo e o tal do sonho americano, né? As pessoas bastam se esforçar bastante, etc., seja na área tecnológica ou a que for, e ela vai ter o reconhecimento da sua meritocracia, etc. Só ver o governo Bolsonaro, você vê que a meritocracia é uma estupidez, porque são as pessoas mais despreparadas, boçais, e que estão lá em função exatamente de atender aos interesses dessas grandes corporações. Você falou do conflito que as crianças aí, os jovens, eles vão trazendo para a sala de aula, as brigas, né? Essas brigas, não só na sala de aula, porque a sala de aula é um microcosmo da sociedade, mas na sociedade inteira, ela interessa a dominação, porque quanto mais você divide, mais você faculta o enfraquecimento do seu opositor. Uma população que esteja unida, ela vai lidar diferente com as agressões que sofre. Veja, nós tivemos um golpe de Estado, direitos históricos eles foram suprimidos do dia para a noite e a reação ela foi muito aquém da necessária. Então, nos mais diversos espaços existe atuação, mas voltamos a lembrar, o veículo pertence a eles, eles dão as cartas e as regras. O que nós podemos fazer em função disso? Quer dizer, esse espaço está interditado, ele vai poder ser objeto de disputa ou simplesmente a nossa participação nessas máquinas, na qual o controle e a lógica é deles, a gente vai ser simplesmente absorvido e suprimido. Quer dizer, as atuações existem nos mais diversos campos. Você falou desse docudrama, né? Quer dizer, você tem um aspecto ali narrativo, então, novamente, nós temos uma contradição, né? Porque você tem um narrador e o veículo, ele é dramático, né? Poderia ser um documentário épico, só que aí, e é o que aquele documentário não se propõe, ele teria que questionar o âmago do sistema, em que essas empresas estão e por que elas têm essa lógica de destruição e perversidade. Então, se o dono da Amazon ele fica rico
dezenas de bilhões de dólares em apenas um dia, enquanto o empobrecimento e a miséria se alargam no mundo, o acesso ao pão fica mais difícil, nós aí já compreendemos que é um sistema de exclusão cada vez maior, como eu disse anteriormente, que prescinde da democracia. Para eles, a democracia é um obstáculo, e para os trabalhadores, a democracia, de fato, uma democracia social e política, é uma necessidade que ela deve ser cada vez mais radicalizada, no sentido de que os interesses da maioria eles possam ser canalizados e transformados em realidade. Então, essas empresas, elas têm pouco ou nenhum interesse, e o próprio fato, e aí nós temos o sistema capitalista, né? O próprio fato de haver esse documentário pode ser observado como, tá vendo, existe liberdade, pode-se falar o que quiser, etc. Mas essa liberdade, ela está reduzida a determinada faixa, e ela não vai ser multiplicada de forma completa, porque isso não interessa aos seus promotores. Não sei se eu atendi a seu questionamento. Sim, sim, atendeu. Então, é que eu estava pensando assim numa saída, porque realmente o adolescente ele fica vidrado no celular, né? Parece que rouba a alma deles. Sim, é feito exatamente para isso, para que o sujeito ele fique ali hipnotizado, é o drama, né? Pensar fique numa hipnotizado naquela realidade e ele fique estagnado, paralisado na sua ação. Então, ele vai aceitando esses valores que são divulgados e promulgados como valores que são das pessoas de bem, né? E nós vimos aí o que são as pessoas de bem. Bem, respondida então a questão da Thais, obrigado, Agenor. Vou passar para a pergunta justamente do Rodrigo Albuquerque Maia. Ele pergunta o seguinte, Agenor: a questão do rompimento da quarta parede dentro do teatro épico é uma forma de provocar o público a refletir sobre a questão dentro do texto? É a primeira pergunta que ele faz. Depois ele faz outra relacionada a um texto do Antônio Fagundes, chamado 7 Minutos, e se seria um texto épico. Ok. Rodrigo, né? Isso, Rodrigo. Tá. Então, a quarta parede é uma parede ilusória, né, que separa o proscênio no teatro italiano do público, como se ali houvesse uma realidade interna que é exatamente para provocar a ilusão, em função do processo de identificação e descarregar emoções. No teatro épico, exatamente existe a quebra dessa quarta parede, o questionamento dela, exatamente para se poder criar uma reflexão sobre o que ali está sendo assistido. Esse assistido ele é histórico e cultural, portanto, produzido pelo homem e então transformável. Como não é uma desgraça endereçada previamente pelo destino e não há o que fazer, aquilo é feito pelo homem, precisa se compreender, e a partir daí, dessa compreensão, é que se vai verificar quais são os mecanismos, os meios, os recursos sociais, políticos, para se defrontar contra uma situação adversa. Sobre os 7 minutos, desculpe, eu desconheço esse texto, eu não teria como responder por hora a ele. Eu vou ficar devendo essa para você, Rodrigo. Mas o texto épico ele vai ser caracterizado exatamente pela presença de um narrador que intervém. As situações elas são postas de maneira distanciada e a todo tempo processos de interrupção via coro, que é um coletivo que está sendo ali expresso, falando com o público, para que nós tenhamos a existência do teatro épico. Se isso se configurar nessa peça e não houver
um misto de algo dramático, sim, seria épico, mas, desculpe, eu não vou poder responder completamente a sua pergunta, segunda. Desculpa, é só... O texto, na verdade, é uma comédia, né? Ele mostra a realidade do ator, o que ele vive dentro do palco, e dentro da própria narrativa do texto, há várias interferências provocadas pelo autor, né? Que fala sobre os desmazelos da plateia, que não é uma plateia preparada, e que ele questiona o uso do celular, e ele questiona a alimentação dentro do teatro, e sempre jogando isso direto para o espectador. E a presença do coro, como a gente conhece dentro da estrutura dramática, não existe, mas os personagens secundários, eles têm um pouco dessa função de fazer essa ligação entre a plateia e o Fagundes, que é o próprio personagem. Ok, então tem alguns aspectos de recursos épicos sendo empregados, e é bem o Fagundes, porque o Fagundes, eu já vi ele interromper peça por ter espectador fazendo um comentário, lá nos espetáculos dele não se pode entrar depois da hora, né? É extremamente britânico aí sobre horário. Ele interrompeu porque a concentração dele ali cessou em função desse comportamento celular, etc. Bom, o celular é um objeto onipresente na realidade atual, e ele é como se fosse uma espécie de poço, né, que absorve as pessoas. Às vezes muita gente fica horas e horas, etc., e não se dá conta, e depois, quando é cobrado de algumas tarefas escolares, etc., o jovem vai dizer, puxa, mas eu nem vi que passou o tempo, e aí já foram 8, 10 horas. Quer dizer, é bastante Fagundes isso, e tem sim traços épicos, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu vou fazer a pergunta da Vitória Marinho. É uma pergunta bastante ampla. Inclusive, depois, se você quiser dar encaminhamento para a gente do segmento dessa pergunta, eu passo para os alunos. É a seguinte: quais autores brasileiros estudam ou investigam o teatro ou fazem teatro, tendo como base epistemológica o materialismo histórico dialético? Quais materiais, livros e artigos podemos buscar para saber mais a respeito? Ok. Bom, eu tenho um texto que é de teatro épico, que eu chamo de teatro dialético, né, como o Brecht dizia ao final. Ele é sobre o golpe de 2016. Chama A Lente, e ela tem essa perspectiva do materialismo histórico dialético. Observa a realidade brasileira, tanto do ponto de vista local, como também dos agentes estrangeiros que estão agindo exatamente para se apossar das riquezas naturais, com a burguesia entreguista que nós temos, e eles fizeram crer que pedaladas fiscais, etc., eram justificativas para o golpe se dar, e como o aparelho militar, a mídia, o judiciário foram organizados para efetuar o golpe. Isso é de uma perspectiva épica. Você tem a Companhia do Latão, uma série de grupos em São Paulo, do teatro de grupo, se bem que alguns debandaram para o pós-dramático, e nesse sentido o pós-dramático está aí enfileirado nos inimigos da dialética, né? E esse questionamento, que eles tinham uma posição anterior, foi abandonado. Vocês têm aqui participando, ou pelo menos estava, a professora Maria Silva Beth, que ela tem uma análise
é uma estudiosa pesquisadora do Valdo Viana Filho, um grande dramaturgo, em que essa perspectiva popular está presente nas diversas das suas obras para a compreensão da realidade brasileira dentro de uma perspectiva histórica e fazer com que essa realidade, uma vez sendo questionada e compreendida, ela possa ser ponto de partida para interferência nela, não é? E existe uma série de outros autores também que fazem esse mesmo processo. O Fernando Peixoto, não é? Nós temos o Iná Camargo, o Alexandre Matti, ou seja, nós temos uma série de autores aí, pesquisadores, que se defrontam com esse problema e procuram dar as suas respostas, observando os limites de realidade, de como determinadas formas e temáticas elas possam ser aprofundadas para que nós tenhamos um espaço de questionamento e não de censura total. Então, se pode respirar, sim. Há um espaço para se escrever e divulgar a verdade, sim. Mas é nos espaços possíveis que a gente precisa trabalhar. Frederick Jemenson. Obrigado, Agenor. Pois não. E agora a pergunta do Jonathan Renan Souza. Agenor, ouvi recentemente a professora Iná Camargo Costa comentando que, enquanto houver capitalismo, o Brecht será sempre atual. Você poderia comentar um pouco mais sobre as tentativas sistemáticas de detratar e de diminuir a importância do épico, denominando datado, ultrapassado, político, como se isso fosse algo ruim? Ok. Bom, eu agradeço a pergunta do Jonathan. Isso aí é meu trabalho de doutorado, né? Por que a datação ela se fustiga e quer se colar no trabalho do épico para dizer que é ultrapassado e obsoleto, que novas abordagens devem ser feitas? E que novas abordagens que são propostas para substituir, estar no lugar do épico, são abordagens que não incomodam, né? Então, a contundência e a crítica, elas incomodam exatamente porque elas podem criar um processo de crítica, de conscientização, para modificar essa realidade. E esse pessoal aí da fumaça, de efeitos de toda ordem, não é? Eles alegam essa obsolescência, dizendo, entre outras coisas, que aquele teatro está falando de uma realidade que simplesmente não existe mais. Vamos lembrar, se o objeto do marxismo é o capitalismo, o marxismo é atual porque aí temos o capitalismo. Eu gostaria que o Brecht ele não fosse atual, porque daí teríamos superado todos esses problemas que ele observa e foca. Então, quando se diz que determinada coisa ainda está em vigência, no caso, o capitalismo, o Brecht e o Marx são extremamente atuais, porque eles fazem a crítica desse fenômeno histórico, político e social. No caso do teatro épico, os detratores, e aí, desculpem, o Bolsonaro ele simplesmente acabou e perverteu o sentido de detrator, né? Mas são detratores que eles fazem criar uma forma pejorativa de se dirigir, simplesmente para tornar inócuo e retirar a contundência, a força desses trabalhos, porque, afinal, eles não interessam a esses porta-vozes do poder político, cultural e econômico. Nós vamos verificar, Jonathan, que muitos dos programas de pós-graduação vêm elencadas o tempo todo livros do Lehmann, né? Então, virou uma situação em que o estudante ele se defronta com aquilo como se fosse chuva do céu. Ou seja, muitos dos departamentos eles vão impondo as suas concepções políticas e sociais
e trazendo a ideia de que aquilo é a evolução do trabalho, sem nenhum aspecto de reflexão, e como em diversos dos programas ele aparece, as pessoas vão lidando como, bom, então isso aqui deve ser interessante. O que não aparece, ele vai para o arcaico, ele é tido como inencenável, né, que é uma expressão preconceituosa, porque a ideia de que algo não possa ser encenado, ela embute uma contrariedade contra aquilo que está sendo dito naquela obra. Portanto, nós entendemos que essa pecha de datado ultrapassado é uma forma dos coveiros da humanidade quererem enterrar pela 10ª vez o Brecht, o Marx, etc., simplesmente porque ele pôs o dedo na ferida e mostrou as contradições do sistema capitalista, porque ele não interessa a grande maioria, e, nesse sentido, é uma forma de fazer com que os inimigos eles não possam verbalizar, se posicionar. Então, suprime do debate posições contrárias e se impõe uma fórmula única ou aquela que simplesmente não vai fazer nem cócegas no poderio do sistema. E o Brecht disse, nós incomodamos, pelo menos tem a nossa razão de existir. E esse pessoal aí parece que está extremamente conformado, e os valores de projetos editoriais, acadêmicos, em cima disso, confirma o poderio econômico de implantar esse viés em detrimento do pensamento contrário. Eles alegam muitas vezes que existe ditadura, na realidade eles produzem, promovem e transformam em ditadura intelectual, conceitual, as coisas como se fossem naturais. Mas o que é produzido pelo homem, nada é natural e pode ser transformado porque é feito pelo próprio homem. Espero ter contemplado a tua pergunta. Obrigado, então, Agenor, pela resposta ao Jonathan. Nesse sentido, então, professora Agenor, eu vejo que é necessário se fazer uma crítica da própria academia, questionando o cânone, inclusive, né, aquela lista dos 200 melhores livros e tudo mais, que justamente esse próprio cânone de dizer o que é um texto literário, eu sou da área de literatura, né? O que é um texto literário de qualidade, o que é um clássico, o que deve ser incluído no cânone dos 200 livros que tem que ser lidos antes de morrer, tudo isso tem que ser questionado, porque eu observo que todo esse cânone tem um viés ideológico voltado para a classe dominante, para a perpetuação desses valores burgueses, né? E muitos autores, mas por que tal autor não entrou? Porque ele não está enquadrado nisso. Então, nós temos que questionar. Tem um autor que eu gosto muito, que fez uma reflexão sobre a academia europeia em relação aos estudos orientais, chamado orientalismo. Então, Thais, ocorre que essas listas, elas são formuladas, etc., com viés, a forma de entendimento da realidade. Muitas coisas são importantes, outras nem tanto, e outras absolutamente nada. Agora, quem tem poder de impor que lista, ou o que vai receber a etiqueta do importante, e o que é considerado sem valor, é que vai dizer o que vai ter espaço ou não. E a academia, ela precisa, sim, ser questionada. E aí você tem o texto do Brecht sobre os TUs, os intelectuais, em Turandot, em que os intelectuais, muitos deles se vendem. Nós comentamos ali na Alemanha, tem a omissão dos intelectuais, tem a omissão, tem os que se vendem, e tem os que são massacrados. O intelectual, ele adere ao poder, nós vemos aí no texto das 5 condições da verdade, ele adere por quê? Porque você se confrontar com o poder é prejudicial à sua carreira, à sua movimentação
acadêmica, sobrevivência, etc. Confrontar o poder sai caro. E muitos se acomodam e são cooptados ou até se oferecem para essa cooptação de forma deliberada, conscientemente. Então, em função do tempo, eu quero agradecer novamente a presença de todos, ao Fúvio e ao Luiz e a todos aqui presentes, e estou à disposição para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta lá no editor@ciafagulha.com.br. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Genor, mais uma vez, pela participação no projeto e por essa aula. Nós queremos fazer um agradecimento a todos os professores que se dispuseram a participar do projeto Lecionar nesse curso, Panorama do Teatro Ocidental. Agradecer a todos e todas os alunos e alunas que se inscreveram e estiveram conosco nessas 5 semanas. Foi muito bom, foi muito produtivo. Nós já falamos a semana passada que ano que vem teremos mais cursos e eles serão devidamente anunciados pelo Instagram da revista e por outras formas de divulgação também. O Instagram da revista sempre o primeiro lugar, porque é onde a gente concentra os contatos. E passo a palavra agora ao Luiz para suas considerações finais também. Eu queria dizer que é emocionante ver a reunião de todo mundo aqui tentando encontrar caminhos, né, para a gente se unir. Tem pessoas longe, tem pessoas até de outros que estão em outros países, em diversos estados, né, do Brasil. A gente está junto, estudando um tema em comum e criando um senso crítico, né, para talvez um sistema de estudo que pode nos ajudar a compreender melhor a dramaturgia, o teatro, o movimento artístico como um todo, né, no nosso país. E então eu quero agradecer a vocês de terem participado com a gente, de ter criado esse espaço. Estejam conosco ano que vem, nos nossos próximos cursos, quando der certo. Agradecer a todos os professores. Obrigado, Genor, hoje, pela sua aula esclarecedora, incrível. Sabe que eu gosto muito do teu trabalho. Então, muito obrigado, pessoal.